Com a palavra o deputado Rui Falcão. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Presidente Silvio Costa Filho, relator Samuel Moreira, colegas deputados e deputadas. O Brasil está vivendo hoje um novo ciclo político, desde o golpe de 2016. Com o impeachment da presidenta Dilma, sem base legal, e com a condenação, prisão, interdição do presidente Lula, promovidos por um juiz parcial, venal e politiqueiro que desonra o judiciário brasileiro, e pelos seus bandeirinhas do MP que não mereceriam estar representando a instituição, o Brasil segue o rito decretado pelas classes dominantes que, em função da crise mundial, querem remover as barreiras para a continuação da acumulação capitalista e, para isso, precisam remover direitos. É nesse contexto que se insere a reforma da Previdência, como também foi, num certo sentido, a reforma trabalhista. Com Bolsonaro, o regime liberal democrático instituído em 88 cede lugar à nova ordem neoliberal, em que o antigo é recriado como novo. Forte retrocesso dos direitos sociais, medidas de extrema restrição à liberdade de organização e expressão, redução brutal à participação popular nas instituições, aprofundamento gritante das desigualdades sociais, precarização nas relações trabalhistas, repressão aos movimentos sociais, culturais e por direitos civis, revogação das leis de proteção ambiental e social. Quero pedir à assessoria parlamentar, que tem um orador fazendo uso da palavra, para a gente poder ouvir o nobre deputado Rui Falcão. Tempo de Vossa Excelência. Tá para Vossa Excelência. Mas dizia do governo Bolsonaro que também não nega que veio. Age primeiro para destruir, para depois consolidar o novo regime. Com Moro, com Guedes, com o Partido Lavatista Militar, que empreendem a escalada do retrocesso, o sistema neoliberal busca se consolidar, tentando erigir o mercado em razão de ser do governo. Aliás, um governo que pede e espera uma enxurrada de investimentos, mas tem um ministério cujo nome é Ministério da Desestatização e do Desinvestimento. Na prática, o conjunto de medidas editadas pelo governo relega a soberania popular, solapa direitos e garantias fundamentais, viola a Constituição, a tal ponto que não se pode mais considerar o Estado brasileiro como democrático, embora continuem funcionando o Congresso e o Judiciário. A democracia liberal, tal como a conhecíamos, está sendo esvaziada de sua substância, sem que seja extinta formalmente. Está em curso, no interior do Estado Democrático de Direito, um novo Estado, em que a exceção virou regra. O desemprego crescente, o aprofundamento da desigualdade, o empobrecimento, a miséria, a insegurança, o desespero, a desconfiança nos políticos, o ódio, a intolerância e o aumento da violência, tudo isso amplia as incertezas. Não é a ausência de reforma tributária ou previdenciária que aumenta as incertezas, é o próprio governo e seu estilo de dirigir o país. É uma crise da qual o governo faz parte e é indutor, responsável que é pelas políticas de arroxo e corte de direitos. É essa política, senhor relator, que está em curso, e por isso não farei reparos ao seu relatório, porque apesar de todo o seu esforço, a matriz está mantida. E qual é essa matriz? Dita aqui por alguém que foi punido pela reforma trabalhista e que repetiu aqui na Comissão de Finanças e Tributação. Disse ele, naquele momento, diante do alegado envelhecimento da população e do suposto déficit da Previdência, trata-se de, em primeiro lugar, retardar as aposentadorias,
aumentando a idade mínima e o tempo de contribuição, o que é mantido. De dificultá-las pelo acréscimo de critérios restritivos e obstáculos ao acesso. E não menos grave, reduzir os valores dos benefícios através de alteração dos parâmetros de cálculo, o que está feito pela contagem do tempo, pegando todas as contribuições e também pela elevação das alíquotas de contribuição. Então, essa é a matriz da reforma que, a despeito de todos os esforços de Vossa Excelência, está assegurado, e isso é uma das razões principais pelas quais vamos votar contra esse relatório. Mas eu, ontem, quando vinha para Brasília, ouvi de um motorista de um ônibus no aeroporto, cujo nome vou preservar, vou chamá-lo de José, para que ele não sofra a retaliação do seu patrão. Ele relatava a mim e ao deputado Arlindo Quinalha os seus infortúnios. Primeiro, punido pela privatização da CMTC em São Paulo durante o governo Jânio Quadros. Em seguida, em disputa na justiça com uma terceirizada que lhe sonega os direitos. E agora, às vésperas da votação do relatório, ele, quase em tom de súplica, se dirige a esse deputado e fala: por favor, deputado, não deixem me retirar essa última esperança, que é a minha aposentadoria. Esse relato de uma pessoa pode ser multiplicado aos milhares, aos milhões, porque é disso que se trata. E se hoje ele é vítima, os algozes de agora poderão ser vítimas no futuro breve. Primeiro, nos seus próprios municípios e nas suas regiões, pelo impacto negativo que a reforma produzirá ao reduzir a renda desses municípios, a demanda e, portanto, o empobrecimento das cidades que cada um de nós aqui representa. Em segundo, pelo veredito das urnas. E eu não desejo a nenhum daqueles que vão defender acremente a reforma que tenha o mesmo destino do deputado Rogério Marinho, que, não satisfeito com o recado das urnas, reincide e é um dos mentores principais dessa desastrosa reforma da Previdência. Mas, para não dizer que não deixo aqui uma contribuição ao relatório, deputado, quero lembrar o que disse já em reunião anterior, que há uma alternativa, sim, uma alternativa que não se resume a esfolar os mais pobres, uma alternativa que consiste, que já existe na Dinamarca, na Nova Zelândia, em vários países desenvolvidos, que não tratam a questão do déficit como nós tratamos aqui, porque lá a Seguridade Social é também a obrigação do Estado, e o conjunto da população responde por isso. Então, nós devíamos transitar para um modelo de financiamento da Seguridade baseado menos nas contribuições de trabalhadores e empregadores, com menos encargos trabalhistas e mais impostos progressivos. E para sustentar um regime de seguridade capaz de reduzir as desigualdades, temos que promover uma ampla reforma tributária, que, juntamente com a revogação dos incentivos adversos gerados pela reforma trabalhista de Temer e a criação de novos empregos em setores de maior produtividade, incentivasse a formalização e ajudasse no fortalecimento da Seguridade. Qualquer proposta de reforma da Previdência que não contemple a retomada da atividade do emprego e não aborde os desafios de médio e longo prazo que a sociedade brasileira irá enfrentar, apenas servirá para enfraquecer a Seguridade Social, aumentando a desigualdade e a pobreza, sem resolver as dificuldades de financiamento do sistema. O combate aos privilégios, que remanescem, apesar de todo esforço, os privilégios estão mantidos, como vários aqui demonstraram. Esse combate não pode ser desculpa para desmontar a Seguridade Social como um todo, em particular aquela que atende às necessidades dos trabalhadores mais pobres. Uma reforma da Previdência verdadeiramente justa, e não essa que está em curso, deveria ter como foco o combate aos privilégios desses grupos, e não a retirada dos direitos da maioria dos trabalhadores. E nesse momento em que encerro a minha fala, espero que o Supremo Tribunal Federal tenha a hombridade de reparar
toda aquela injustiça que foi cometida com o presidente Lula, por esse juiz que agora nos Estados Unidos foge do debate nessa casa, e a cada dia vai ficar mais clara a sua parcialidade, a sua venalidade e o seu envolvimento político com aquele que ajudou a eleger e que hoje governa o país contra o povo.